Olá, amigos terráqueos! Que bom que você veio conversar comigo neste vídeo. E hoje a proposta é aprofundar conhecimentos, chamar atenção para o fato que a nossa época, a nossa era, está tão enriquecida de informações que precisamos tomar cuidado com o que fazemos com ela. Então, somos mais de 8 bilhões de pessoas na superfície da Terra. Desses 8 bilhões, no Brasil temos 211 milhões de pessoas e, dentre elas, 144 milhões, hoje, 2025, estão ligados na rede. Isso perfaz um percentual de 67% de pessoas conectadas na rede, que distribui 183 zettabytes de dados, seja com vídeos, seja com áudios, filmes informativos, enfim. Nunca foi tão fácil ficar mais esclarecido, ou também obnubilados, ofuscados por tanta informação sem saber o que se faz com ela. Porque, por exemplo, a educação no Brasil, que está longe de ser ideal, que está longe de ser aquilo que hoje precisamos ter para um mundo mais atuante, no sentido de que nós possamos participar mais dessa opulência de informações, porque o sistema, o que se promove de educação no Brasil é bastante falho. O diferencial entre a criança que começa o estudo na escola pública e a que vai para uma escola particular é imenso, é desproporcional. Então, continuamos formando analfabetos funcionais, que sabem apenas assinar o nome. Por quê? Ou desenhar o nome, como outro dia alguém me disse, porque a maioria não sabe analisar, não sabe interpretar, não sabe valorizar as ideias de um texto e tampouco absorver as informações que o noticiário doa ou informa. Então, partindo disso, nós vamos conversar mais intensamente sobre a generosidade intelectual. O como nós podemos fazer para esse mundo melhorar, doando aquisições, conhecimentos, passando adiante, compartilhando não só teorias lindas, sem ações, mas sim convidando a todos que é hora de nós, além de informarmos, passarmos também, destacarmos a importância da prática. Como sou uma pessoa empenhada em contribuir para a mudança de mentalidade que favoreça a expressão maior de humanidade de que somos capazes, estou aqui. Eu sou Rosália Monteiro Ferreira, especialista em neurociência, psicóloga clínica, psicoterapeuta integrativa, professora com muita honra, produtora de conteúdos e autora. E muito, muito interessada em que haja maior despertamento para a importância do momento evolutivo da Terra. Bora? Então, a intelectualidade é uma capacidade de assimilação de informações ao longo do tempo que uma pessoa se dedicou, ela absorveu essas informações e transformou em algo na sua vida. Então, o intelectual, de modo significativo, mais genérico, é uma pessoa que foi capaz, pelo esforço pessoal, de adquirir conhecimento generalizado ou específico sobre assuntos pelos quais se dedica ou escolheu. Esses intelectuais também deveriam ser pessoas acolhedoras, empáticas e que elas se preocupassem mais com a forma de passar o conhecimento adquirido, a prática vivenciada. Eu sou uma pessoa focada na prática. Conhecimento que eu venho adquirindo ao longo da minha vida de estudos
ininterruptos, dedicados, criei instituições voltadas para a pesquisa, sou uma pesquisadora independente e inveterada, que aprendi a ter a capacidade do pensamento lógico, crítico, porque estudei filosofia na Universidade Gama Filho. Eu também procuro, além disso, porque o viés que permite uma crítica mais isenta é o da ciência. Porém, a ciência ortodoxa ou a ciência dos cientistas arrogantes não prestam atenção em outros dados, outras informações que vêm das tradições, das grandes tradições da Terra, que vêm das religiões, que vêm das experiências das pessoas, que não podem ainda ser mensuradas por aparelhos, medidores, por tecnologia, que são produtos de vivências, mas não quer dizer que sejam vivências, que haja subjetividade e que elas possam ser descartadas. Então, eu considerei aqui a classificação do professor Valdo Vieira para a intelectualidade, 2 tipos de intelectualidade. Porque considerei as informações que ele passa. Deixou uma obra para ser avaliada e talvez entendida daqui a 50, 80 anos. Tal a quantidade de informações organizadas, seguindo uma lógica para ser discutida, debatida e, sobretudo, vivenciada. Estive com ele, fui parceira na organização do Instituto, que hoje dirige informações sobre práticas importantíssimas para entender a nossa multidimensionalidade, sem proselitismo, sem sedução, sem tentar manipular as pessoas para que elas fossem adeptas. Ao contrário, a teoria a prática, o conteúdo da Conscienciologia, ele promove a liberdade de consciência. Talvez não interesse a muita gente que haja esse exercício e essa possibilidade de que possamos nos entender como seres multidimensionais, com outra possibilidade de vivência que não aquela que a ciência, a verdade relativa da ciência atual, possa dar validade. Porque a ciência muda, os paradigmas mudam, as verdades são transitórias. Então vamos considerar. Veja aí que tipo de intelectual você é ou quer ser. Primeiro, é o avarento, é aquele miserê. E eu vivenciei isso na universidade, que a pessoa tem uma informação, mas ela não quer passar a informação adiante. Ela lê o artigo, ela conhece as referências, mas ela segura, ela não quer que outro saiba disso. Ela quer somente ela manipular essa informação, ser a dona dessa verdade relativa. E é muita gente que se arroga para saber a verdade, e ironiza e debocha daquelas que ela não tem vivência, não se deu a oportunidade de adquirir e não quer saber, ela já é do contra. Você sabe aquela pessoa que nunca comeu kiwi e ela não gosta? Pois bem, existe esse tipo de intelectual. Ele está fechado na redezinha de conhecimento dele, no grupelho parceiro, e um protege o outro e rejeita a informação sem conhecer. Então eu vejo muito pessoas discutindo, julgando, que não é o padrão viável para um pesquisador sério, mas que há sempre uma tendência de jogar na fogueira aqueles que fazem práticas diferentes daquela que ele conhece ou conhecimentos que ele tenha. Então a função do intelectual numa sociedade com tanta informação, com tanta facilidade de acessar a informação. Hoje nós temos a informação na palminha da mão, sentado, andando, deitado no sofá, na rede. Haja informação. Então estamos, que nem diz o povo, como pinto no lixo. Então precisamos ter foco para fazer essa escolha da informação melhor que nós possamos ter. E que possamos usar essa informação. Como eu já falei em outros vídeos. Informação demais é beletrismo, enfeite para a vaidade pessoal, status social. Hoje não se usa mais o tal do anel profissional, mas
quando eu era menina, existia esse anel. Quer dizer, a pessoa se formava, tinha um diploma e tinha o anel. Onde ela chegasse, todos sabiam qual a classificação dela, qual o status dela intelectual. Então, o intelectual miserê é aquele que sonega a informação para os próprios pares, para as pessoas, ou dificulta de tal modo a informação que a pessoa não entende o que ele está dizendo. Eu já vi muitos alunos na escola, adolescentes, que ele não consegue entender o que o professor fala. Então, alguns falam sozinhos, ou falam só para os seus grupos. Esse intelectual miserê, que ele fecha a mão para distribuir a informação, é comparável a muitas pessoas que têm muito dinheiro, são bilionários. E a gente para e pergunta, e eles são cada vez mais bilionários. O que eles querem fazer com tanto dinheiro? Para que tanto dinheiro? Porque ele não vai comer isso tudo, convenhamos, de feijão, de arroz, de bife, batata frita. Mas ele quer ter mais, a ambição dele é desmedida, megalomaníaca, ilusória, porque nós temos um tempo válido na Terra, nosso corpo vai perecer. E não vai poder usar esses bilhões. Então, isso já é um aspecto de loucura. E eles configuram a minoria de pessoas que usufruem dos bens da terra. E por isso a fome e a miséria na faixa de Gaza, por exemplo, nesse momento, é doloroso ver que crianças, idosos, pessoas imploram a comida rala que é doada, em geral pela ONU. E existem aqueles vinculados a uma necessidade de fazer sofrer, de submeter ao sofrimento seres humanos terráqueos, irmãos de uma terra tão generosa. Então, amigos, o segundo tipo de intelectual é aquele que tem um conhecimento e quer compartilhar a fartura que adquiriu. Eu, por exemplo, estudei em universidades públicas. Como criança que eu fui, de uma família pobre, de 6 irmãos, todos estudamos, todos temos títulos, mestrado, doutorado. Temos também atuação social clara, direcionada a ajudar. Não só a ajuda de consolar, de dar roupa, de dar comida, de facilitar o abrigo, mas também de esclarecer, que essa é a minha bandeira maior. Esclarecer, não só dar a vara, ensinar a fazer a própria vara e saber escolher a sua pescaria. Nós vivemos uma era, um momento da humanidade que as pessoas estão enlouquecendo, porque elas foram guiadas por um capitalismo selvagem que quer saber o que você produz para que ele continue produzindo mais e mais. É assim avassalador a gente verificar os pastos, a natureza, o meio ambiente se transformando cada vez em pastos maiores, porque o ser humano quer comer mais carne, quer exportar mais carne, como no Brasil. Que as árvores sejam arrancadas para a gente plantar muita soja, muito milho, muito feijão. E eu pergunto aqui a você, quantos quilos de carne você comeu já esse ano? Precisava ser tanto? Arroz, feijão? A terra boa e generosa continua oferecendo. E nós hoje ainda vivemos a necessidade que isso tudo tem que ser acelerado através dos transgênicos que a gente vai estar consumindo. Aqui vem aquele tezinho no pacote. Até para os animais a gente não sabe aonde isso vai parar. Porque os transgênicos fazem com que as plantações produzam mais e mais rápido, independente do fluxo da natureza, das estações do ano. Estamos fabricando estações que façam com que a gente produza mais e mais. No entanto, a gente olha o que na Terra. Quais são as doenças, eu como psicóloga clínica, posso dar o meu aval? Que predominam? Ansiedade, depressão, estresse e com as suas consequências fisiológicas. Então, um quadro etiológico baseado no distanciamento da nossa própria natureza
que por mais que nossas ações digam, a nossa natureza ela é generosidade, bondade, compaixão em sua essência. Como fala a medicina chinesa, eu também sou acupunturista, estudei medicina chinesa, eu vejo que a compreensão dessa essência está sendo esmagada pela pressa de possuir, de ter, de submeter as guerras que não param. A humanidade é assim e nós somos parte dela. O mundo somos nós. A paz que nós queremos tem que ser aquela que a gente começa a cultivar dentro da gente, da nossa família. E é fácil? Não é fácil. Então, o entendimento dessa situação nossa, que diante de tanta informação ainda se prioriza o ego, o perigo também é que nos tornemos pessoas que só querem consolar, que usem a doação para ter um status social, que vai fazer uma palestra para que as pessoas coloquem nela a medalha de boa pessoa, de cidadão benemérito, e a necessidade da terra não é essa. Então, toda pessoa que pode doar informações, ela é valiosa, muito valiosa, para combater as fake news, as verdades inventadas, as memórias inventadas, como vemos nos livros de história de nossos alunos, que quando vamos estudar aprofundadamente, a maioria dos personagens da nossa história, do Brasil e de outros países do mundo, foi trabalhada para que pudéssemos valorizar de um jeito adequado ao sistema vigente, aos interesses dos poderosos do momento. Então, verdade relativa, sempre relativa e transitória. Mas alguns pregam a verdade absoluta e invocam para essa verdade autoridades com a finalidade de seduzir, manipular as massas. Então, buscam até autoridades as quais a gente não pode se direcionar, porque elas são frutos da mente, da imaginação ou da vivência específica daquela pessoa. Então, a autoridade é evocada para dar àquela informação uma verdade absoluta, de forma contundente, que a pessoa, por medo, por falta de informação, por ignorância, aceite essa verdade como absoluta. No entanto, a verdade, ou tudo que possamos interpretar do nosso mundo, planeta Terra, o ponto azul, é ainda muito insuficiente. Um outro dado, como especialista em neurociência que sou, formada pela UFRJ, Instituto de Psiquiatria, eu destaco que o cérebro é que faz essa mediatização. É o cérebro que processa esses dados. E nós temos mentes muito viciadas em crenças, em hábitos, promovidos pela convivência com a nossa família nuclear, com a sociedade, com a escola. E é muito difícil, meus amigos terráqueos, sair dessa camisa de força se não usarmos a lógica, o pensamento crítico, a condição de poder experienciar sem acreditar simplesmente em alguma verdade que alguém disse que era única. Existem bilhões e bilhões de galáxias e eu gosto muito de pensar em galáxias, porque são muitas possibilidades. E se nós restringirmos, então, a nossa intelectualidade ao ego, nós estamos criando uma situação realmente muito triste para nós e para todas as pessoas. Porque o ego, ele foca no próprio umbigo, nas suas propriedades, nos seus parentes, no seu grupo, e não enxerga mais além. Estou aqui no canal Consciência Desperta para ajudar a ampliar as nossas possibilidades, pensando também num sistema financeiro que favoreça a distribuição de recursos para as universidades, para os pesquisadores, para a publicação de livros. Só quem é escritor sabe a enorme dificuldade que tem que vencer para publicar ideias. Porque ideias não são tão importantes como prédios. Ideias não são tão importantes como pessoas discernidoras, capazes de fazer escolhas melhores, sem serem induzidas pelo recebimento de uma cesta básica,
eu conheço como trabalho, tenho um trabalho social de 30 anos em comunidade, que eu verifico que há uma indução a achar que tem um pai que protege, seja um pai físico, seja um pai celestial, que vai favorecer as mudanças. E nós sabemos, as mudanças acontecem pela atuação humana na Terra. Assim, as pessoas que aceitam, por exemplo, ter um recurso a mais dado pelo governo, uma cesta de alimento pelo governo, por seitas religiosas, por instituições beneficentes, a vida inteira é subjugação. Assim, também ajudar a despertar não é uma tarefa fácil. É a contramão do mundo mega egoísta. Assim, meus queridos amigos terráqueos e amigas, quando a gente faz um projeto, como eu dirijo uma instituição, para promover, facilitar a compreensão da paz, não da pasmaceira, não da aceitação da pessoa que vem ali como grande benfeitor, mas torna você escravizado das ideias dela, sem a possibilidade de questionar, de conhecer mais, de ter acesso a uma boa saúde. Então, há uma mão que dá aqui e tira dali, para você não enxergar, principalmente aqueles que sofrem da injustiça social. E sem justiça social não vai haver paz na Terra. É impossível. Qualquer historiador sabe quanto a Terra ela vive mais no belicismo. E até aqueles que lucram pelo benefício de usar e vender e criar conflitos para poder vender suas próprias armas bélicas, os seus aviões e os seus projéteis. E nós estamos vendo que aqueles que são injustiçados estão se rebelando de alguma forma, seja através da multiplicação da marginalidade, porque aquelas crianças que não tiveram a oportunidade, o acolhimento de conhecer, de saber, que não receberam afeto, elas estão se transformando nos aparentes inimigos sociais. É muito triste ver essa realidade num crescendo o Brasil inteiro, no mundo. Podemos fazer alguma coisa? Sim, estou aqui hoje conversando com você num vídeo mais longo para isso. Para que você venha fazer parte do grupo que usa a intelectualidade, que seja um intelectual que promova harmonia social, justiça social, paz. Mas isto é um processo difícil, complicado. E muitas dessas pessoas que ajudaram muito a humanidade, alguns de vinculação religiosa, outros cientistas que doaram anos e anos de estudo para a realização de um efeito científico que traga muito benefício à humanidade. Muitos são anônimos, trabalhadores anônimos, dedicados, perseverantes, que também deixaram de fazer muitas coisas na vida porque escolheram o bem comum, ajudar a humanidade sem proselitismo, sem faccionismos, sem busca de idolatrias. Então, eu vou ficando por aqui dizendo que é bom a gente conhecer a biografia desses seres extraordinários que às vezes convivem conosco e nós não os enxergamos. Então, o estado mundial, a paz planetária, depende muito da ação de intelectuais que não empolem tanto a sua linguagem, que não criem barreiras de conhecimento, que se abram à discussão, ao debate de ideias, sem brigar, sem se achar superior, sem impedir, sem criar contenda com aqueles que estão tentando também aprender a ter contato, a se aproximar da sua verdade relativa possível nesta terra tão boa. Amigos do canal Consciência Desperta, vamos juntos, pensando em como podemos ajudar a nossa humanidade. Para isso é preciso estudar, ter pensamento crítico, selecionar as informações, cuidado com as fakes,
Cuidado com os pavões enfeitados com os pés feios. Cuidado com aqueles que divulgam a negatividade através da arte, que é uma forma fascinante de enganar. Fiquem alertas. Existem os artistas que trabalham em prol do esclarecimento e eles são valiosos. Existem muitos. Tem uma estudadinha por aí na internet. Mas também existem aqueles que trabalham para trazer a escuridão, a ignorância, a submissão, a lavagem cerebral. Bom, por hoje fui, mas estou de olho. Até o próximo vídeo. Um abraço de paz.